propósito do curso é transmitir ideias da constelação familiar, as bases filosóficas da constelação familiar, para que você, sozinho, possa, na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, colocar em prática. Você tendo conhecimento da visão sistêmica, das ordens do amor, do método fenomenológico, é possível que você, com essas informações, já se coloque em ordem, já se coloque no seu lugar, porque muitas das questões que temos é porque saímos do nosso lugar. Precisamos saber qual é o nosso lugar na família. Quando nós sabemos e ficamos nesse lugar, nós encontramos o nosso lugar no mundo, na vida, e a vida flui. A nossa vida, nossas realizações, elas são um espelho do nosso campo. Então, se existe algum bloqueio na sua vida, é sinal de que existe algum bloqueio no seu campo familiar, tá? Eu já vou dizer para vocês o que é o campo, nós vamos fazer exercícios de campo. Eu pretendo que essa filosofia da constelação familiar possa ficar acessível, fácil para vocês entenderem, compreenderem e colocarem em prática, tá? Então, o propósito do curso é esse: colocar em prática no seu dia a dia, sem precisar constelar. O que eu percebo nos meus atendimentos, porque eu não falei de mim ainda, é que muitas vezes o que falta é uma informação, um dado para você entender e já resolver sozinho, né? Então, falando de mim agora, eu sou psicóloga há 25 anos, eu sou arte-terapeuta há 26 anos. Eu me formei em arte-terapia antes de me formar psicóloga. Depois eu fiz outra formação em arte-terapia, porque a primeira foi em Gestalt. A segunda foi arte-terapia com a visão junguiana, visão simbólica. Eu já era especialista em psicologia junguiana. Eu vejo muitas aproximações na metodologia do Bert Hellinger com Jung. O que eles têm em comum? A metodologia fenomenológica, que os dois se utilizam. E eu faço, ao longo do curso, algumas aproximações entre os dois. Eu também fiz várias terapias na área clínica, sempre na área clínica. Terapia corporal, tenho uma formação, fiz 4 anos de terapia psicocorporal. Isso me ajuda muito na leitura corporal. Eu entro no campo, mas eu também trabalho com a minha percepção. Ou seja, eu tenho a intuição, que é quando eu entro no campo, as mensagens vêm. E também faço uma leitura da percepção do que eu estou vendo, tá? Então, muitas vezes, já entrando assim, né, na aula, quando eu vejo que eu falei uma frase e algo na fisionomia da pessoa mudou, eu sei que aquela frase teve um efeito nela. Se eu falo e ela fica do mesmo jeito, é sinal de que aquilo não ressoou. Então, essa leitura corporal, né, da fisionomia, essa percepção, a gente desenvolve também do outro, né? Eu fiz formação em programação neurolinguística,
Que mais? A constelação familiar. Eu fiz a minha primeira formação com a Alcione Antunes, lá no Rio de Janeiro, que eu sou carioca. Fiz depois workshop com o Bert Hellinger, e foi sensacional, foi maravilhoso. Depois eu participei de vários outros consteladores, participei de vários workshops com o Joan Garriga, que é um constelador espanhol, e estou fazendo outra formação agora com um casal de alemães, que é o Peter e Tsuyuko Spelter. E estou finalizando agora, esse ano, essa outra formação. E a gente vai cada vez mais se lapidando, cada vez mais aprendendo. Eu atendo com constelação familiar há 14 anos. E nós estamos sempre aprendendo, sempre nos aperfeiçoando, né? O Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, é um alemão que teve uma série de formações também. Filósofo, pedagogo, terapeuta. Ele já tinha uma série de formações quando ele chegou a desenvolver as constelações familiares. E hoje, o que eu percebo dos vários consteladores que eu também assisto e participo e frequento, é que cada um vai dar o seu tom, cada um vai desenvolver o seu próprio método de fazer as constelações familiares. Eu tenho uma leitura muito junguiana, porque eu sou junguiana, fiz Gestalt terapia também. Então, cada um vai agregar o que já tem de base para quem vai trabalhar com constelação familiar. Mas esse curso, o objetivo não é que você saia 4 encontros trabalhando com constelação familiar. Esse curso são as bases da constelação. Então, você pode usar na sua vida e você pode usar se você é um terapeuta ou você tem uma profissão, um trabalho de relacionamento de ajuda, né? Que você ajuda outra pessoa, você pode incluir, pode agregar. Mas até para isso, você precisa primeiro compreender essas leis sistêmicas e colocá-las em prática na sua vida. Como diz Jung, Carl Gustav Jung, você não pode levar o seu cliente até onde você não foi. Você precisa ter passado pelo seu processo terapêutico. Então, para quem quer ser um terapeuta, a coisa mais importante é a sua própria terapia. É você fazer em você as suas constelações, né? Mas esse curso é para quem é terapeuta, quer ser terapeuta e para quem quer se aperfeiçoar, quer entender seus relacionamentos, para o seu próprio autoconhecimento. Ou seja, é para todas as pessoas, tá? Vou começar, são as bases. E sempre é bom estudar. Até para quem é constelador, eu estudando de novo as bases da constelação, eu já entendi mais alguma coisa. Porque cada vez que a gente lê, que a gente constela, a gente está sempre aprendendo. Então, gente, eu vou ler uma historinha para a gente começar, tá? O centro. Alguém se decide, afinal, a saber. Monta em sua bicicleta e pedala para o campo aberto, afastando-se do caminho habitual e seguindo por outra trilha. Como não existe sinalização, ele tem de confiar apenas no que vê com os próprios olhos diante de si e no que mede com seu avanço. O que o impulsiona é, antes de tudo, a alegria de descobrir. E o que para ele era mais um pressentimento, agora se transforma em certeza.
Eis, porém, que o caminho termina diante de um largo rio. Ele desce da bicicleta, sabe que se quiser avançar, terá de deixar na margem tudo o que leva consigo. Perderá o solo firme, será carregado e impulsionado por uma força que pode mais do que ele. Terá de entregar-se a ela, por isso hesita e recua. Pedalando de volta para casa, dá-se conta de que pouco conhece do que poderia ajudar e dificilmente conseguirá comunicá-lo a outros. Já tinha vivido por várias vezes a situação de alguém que corre atrás de outro ciclista para avisá-lo de que o para-lamas está solto. Ei, você aí! O seu para-lama está batendo. O quê? O quê? O seu para-lama está batendo. Não consigo entender. Grita-lhe o outro. Meu para-lama está batendo. Alguma coisa deu errado aqui, pensa ele. Pisa no freio e dá meia volta. Pouco depois, encontra um velho mestre e pergunta-lhe: como é que você consegue ajudar outras pessoas? Elas costumam procurá-lo para pedir-lhe conselho em assuntos que você mal conhece. Não obstante, sentem-se melhor depois. O mestre lhe responde: quando alguém para no caminho e não quer avançar, o problema não está no saber. Ele busca segurança quando é preciso coragem. E quer liberdade quando certo não lhe deixa escolha. Assim, fica dando voltas. O mestre, porém, não cede ao pretexto e à aparência. Busca o próprio centro e, recolhido nele, espera por uma palavra eficaz que o alcance, como alguém que abre as velas e aguarda pelo vento. Quando alguém o procura, encontra-o no mesmo lugar aonde ela própria deve ir. E a resposta vale para ambos. Ambos são ouvintes. E o mestre acrescenta: no centro sentimos leveza. Essa história está aqui nesse livro do Bert Hellinger. No centro sentimos leveza. Isso é para falar do método fenomenológico. Se você já tem as suas narrativas prontas, a sua historinha decorada da sua vida, do seu passado, da sua infância, porque os seus pais, porque seus avós, porque isso, porque os porquês. Você está só dando voltas no seu pensamento. O método fenomenológico requer coragem e se abrir para o novo, para algo que você ainda não sabe. Porque tem coisas que nós sabemos, e nós sabemos que sabemos, mas tem coisas que não sabemos. E sabemos que não sabemos. Tem coisas que sabemos que não sabemos. E outras que nem sabemos que não sabemos. Deu para entender?
Sabemos que sabemos. Sabemos que não sabemos. Não sabemos que sabemos. Eu não sei se eu falei esse. Estou repetindo aqui. E outros que eu nem sabia, que eu não sabia. Então, se você acha que já sabe da sua história, se você tem a sua narrativa pronta e você vem só para confirmar as suas histórias, esse não é o lugar. Aqui, no trabalho das constelações familiares, é um trabalho para quem quer se abrir para o novo e, inclusive, mudar o seu próprio pensamento em relação à vida e aos seus relacionamentos. Sair da visão puramente pessoal e entrar na visão sistêmica. O pensamento pessoal, você com você mesmo, ele é um pensamento, né? Essa consciência pessoal é uma consciência que é boa para as crianças. E elas se sentem inocentes, como elas são, e buscam os culpados. E como tem gente que faz isso até hoje? Tem adultos com essa consciência pessoal. São 3 consciências: pessoal, sistêmica, onde tem as ordens do amor, e a espiritual, que abrange todas as outras 2. Então, na consciência pessoal, eu quero me vincular, eu quero pertencer à família, ao meu grupo, mesmo que para isso eu precise excluir outras pessoas. Porque outras pessoas que pensam diferente da minha família e do meu grupo me ameaçam. Ameaçam o quê? Eu perder a pertinência ao meu grupo familiar. Então, o outro diferente, eu excluo. E aí é que está a raiz do bullying, a raiz da intolerância religiosa. Eu quero pertencer àquele grupo. E durante a infância, a criança depende dos pais e do seu grupo familiar para sobreviver. Então, uma criança ter esse tipo de consciência, ok. Mas o adulto precisa sair dessa consciência pessoal, que é muito infantil. E quando algo não dá certo na vida dele, é o outro que foi culpado. Quem foi o culpado? Por que não deu certo? Por que meu casamento não deu certo? Por que meu trabalho não vingou? Minha firma faliu? Não consegui ter filhos? Não consegui um relacionamento? Não, é o outro. Porque meu pai, porque minha mãe, porque minha avó, porque o meu cachorro, porque a minha babá, porque todo mundo que eu tinha na minha infância não fez o que tinha que ter feito, entendeu? Para eu poder ter sucesso na minha vida. Mas o adulto, para poder se mover, precisa entrar na sua responsabilidade. E parar de culpar o outro ou se culpar. A culpa é algo que enfraquece. O Bert Hellinger chama de boa culpa, é a responsabilidade. Eu fico com a minha parcela da responsabilidade. Então, não existe os culpados, né? Existe cada um com a sua responsabilidade. Então, agora, eu gostaria de fazer uma experiência com vocês. Vocês vão pensar numa questão. Uma questão da vida de vocês.
algo que não flui ou não flui como você gostaria, ou poderia ser melhor. Você está aquém da sua capacidade. Todo mundo com essa questão aí. E o John Garriga, ele fala: ame as perguntas, faça suas perguntas, transforme suas questões em perguntas. Uma hora elas vão ser respondidas. Então, qual questão eu quero me trabalhar? Qual questão eu preciso responder para mim mesma? Pode fazer uma listinha aí, gente. Ou pega uma questão só dessa listinha, pega uma só. E você, agora, vai se colocar ao lado dessa questão. Como se fosse um parceiro, um amigo, uma amiga dessa questão. Eu concordo com essa questão que eu tenho hoje. E vamos ter paciência, porque a ansiedade de resolver, ela mais provoca sair do centro. Todo mundo tem uma questão? Faz assim, antes quem que eu tô vendo, faz assim, se a maioria já tiver, encontre uma questão a ser resolvida. E se você não consegue se colocar ao lado da sua questão, em parceria com ela, eu vou ensinar uma técnica, que é você encontrar o seu centro vazio. Quando você encontra o centro vazio, você sai da sua cabeça, dos seus pensamentos que não param de querer explicar os porquês, as narrativas que você conta da sua história de vida. E muitas vezes, quando nós abrimos o campo da constelação, a gente vê que não é nada disso que a pessoa falou, a história dela de vida. Quantas vezes eu escutei: ah, porque minha mãe não me amou, minha mãe me abandonou, meu pai foi ausente, ele não me queria. E aí, quando a gente abre o campo da constelação, coloca o pai, coloca a mãe, não é bem assim. E por uma falta, por um momento, por uma situação, que às vezes até os próprios pais estão emaranhados, o filho interpreta dessa forma, como se não amasse, não quisesse, abandonaram, rejeitaram. E no campo a gente vê que o olhar é outro, não é um olhar de quem abandonou, não é um olhar de quem rejeitou. Às vezes a história bate, mas a maioria das vezes não bate. Então a gente precisa ampliar esse olhar, parar de contar essas histórias e entender de uma vez por todas que os pais e os ancestrais, os pais dos pais, os pais dos pais dos pais, fizeram o que fizeram porque cada um só dá aquilo que tem. Porque cada um só faz o que sabe fazer. Não foi uma perseguição, não foi uma querendo fazer algo de ruim com você. Então, isso já é o pensamento sistêmico, uma visão ampliada do que eles fizeram, dos seus pais e dos seus ancestrais. Então, para sairmos dos pensamentos, das narrativas repetitivas, das historinhas, dos rame-rame, nheco-nheco, costumo brincar assim, vamos entrar no nosso centro vazio, que amplia. Vamos sair da nossa cabeça
e vamos para o nosso centro. Esse centro possibilita com que a gente tenha um outro entendimento, uma compreensão maior e entre no campo das constelações, através desse centro vazio e não dos seus pensamentos. Então agora vamos entrar no centro vazio, fazer essa experiência. Algumas pessoas fazem através de meditação, outras pessoas fazem através de Ho'oponopono. Cada um tem uma maneira, pode encontrar uma forma que se afine para entrar nesse centro. Eu gosto muito de fazer, sabe o quê? Eu vou passar o que eu faço comigo e com os clientes. Eu faço 3 respirações. E você pode, se quiser, associado às 3 respirações, imaginar que esses pensamentos, essas nuvenzinhas, essas letrinhas estão indo embora. E você vai entrando e vai se recolhendo dentro do seu ser. Esse recolhimento vai deixando para trás, para os lados, aquelas vozes, aqueles pensamentos. Vamos experimentar? Vamos? Tá todo mundo comigo? Ah, tá, agora sim. Então vamos fazer 3 respirações. Quem quiser fecha os olhos e pode fazer, ajudar com a imaginação ou usar a sua própria técnica, quem já tem a sua técnica de se recolher. E recolhido no seu centro vazio, traz novamente a sua questão e entra no seu campo, esse campo de energia que você pertence. Talvez você já até intua alguma mensagem para você. E eu estou começando a ver pelos rostos. Por isso que eu peço para vocês deixarem o vídeo. Até quem já entrou no campo já sentiu alguma informação, alguma nova energia, algum novo pensamento. Quando a gente entra no campo, vem alguma ideia nova, ou uma imagem, ou uma nova sensação.
E no centro sentimos leveza. Alguém sentiu leveza? Estou vendo pelas expressões, às vezes só pela expressão já percebi que sim. Outros já fizeram assim com a cabeça, ok. Como que amplia a percepção da questão, né? Então, agora eu vou explicar para vocês sobre as 3 consciências, que é a consciência pessoal, a consciência sistêmica e a consciência espiritual. Gente, essas são as bases da constelação familiar. Até o Spelter, ele fala que só existem fixos as 3 ordens do amor. E as outras são dinâmicas, que a gente aprende, pode também aprender, mas que são variáveis. Tanto que quando as pessoas perguntam assim, às vezes é comum ter esse tipo de pergunta. E no caso, quando uma mãe faz isso com o filho, ou quando um casal, e aí eu vou responder assim: não sei. Tudo depende. Eu preciso ver no campo. Então, esse tipo de pergunta, gente, nem precisa fazer. E no caso de um irmão que faz isso, não sei. Porque o método fenomenológico, fenômeno e logos, eu sei, o logos, conhecimento, a partir do fenômeno. Então, eu preciso entrar no campo para saber. Então, esse trabalho, para atuar nesse campo, eu preciso desistir de algumas coisas. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Como, por exemplo, saber. Já saber de algo, ter premissas. Eu não parto de premissas. Eu vou de encontro ao desconhecido. Eu preciso me jogar nesse rio, que aquele rapaz da história não se jogou, não entrou, porque tem um tempo para entrar. Nem todo mundo está preparado, ou não é a hora ainda, mas a gente vai com calma, porque nós fomos acostumados a ter um pensamento lógico, cartesiano, querendo entender, saber as causas, e de repente vem aí um terapeuta falando que você precisa se jogar num rio que você não sabe para onde que vai. O novo, né? O método fenomenológico. Então, as 3 consciências eu vou mostrar para vocês agora. Os meus bonequinhos. Só um instantinho que eu vou botar o fio. Tá sem fio meu computador. Daqui a pouco cai aqui a bateria. Aqui é um bonequinho. Vamos dizer que aqui tem a consciência pessoal. A minha consciência pessoal, vou botar sentado, que às vezes demora para ficar em pé. Eu quero fazer parte desse grupo familiar. Dá para vocês verem?
A minha consciência pessoal é minha. A consciência coletiva ou consciência sistêmica é de um grupo. Então, eu quero pertencer. E para isso, para eu ter esse meu vínculo com esse grupo, eu vou fazer qualquer coisa. Até o Bert Hellinger tem uma frase que é: em família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. Então, eu vou fazer qualquer coisa para pertencer ao meu grupo familiar. E isso é uma consciência infantil. A criança depende dos adultos e precisam entrar. Ela é frágil, ela precisa entrar desse jeito. Então, tudo que não é o meu grupo familiar, eu posso excluir. Tudo que não é de acordo, e assim nós perpetuamos esses padrões. Agora, a consciência sistêmica, ela já vai trazer as ordens do amor. O sistema em relação a essa pessoa aqui vai atuar de que forma? Primeira ordem do amor. Pertencimento. Todos precisam pertencer. Se tem uma que não está pertencendo, se tem uma pessoa que foi excluída de alguma maneira, está aqui fora do círculo. Vamos dizer que tenha sido, na nossa história do Brasil, nós temos histórias difíceis. Nós temos histórias de escravidão, nós temos povos nativos dizimados, nós temos, né, os europeus que vieram, né, colonizar, tivemos algumas guerras, batalhas. E aí, se essa daqui, que foi retirada do seu continente, veio para o Brasil, foi escravizada, mas ela foi excluída, né? E ninguém, como é que a gente exclui? Quando a gente não fala da pessoa. Ou quando a gente fala mal. Também é uma forma de excluir. Não falar, não contar a história, não honrar, não dar um lugar no coração para essa pessoa. Ou falar mal, uma forma de excluir também. O que vai acontecer com a última do sistema, as mais novas do sistema? Vamos dizer que essa daqui, para honrar inconscientemente aquela que foi excluída, ela trabalha feito escravo e não consegue guardar nem um dinheirinho para ela. É uma forma de honrar aquela pessoa que foi excluída inconscientemente. Na constelação familiar, nós podemos, através do campo, perceber que existe uma pessoa excluída e que ela está olhando exatamente para ela. E só o fato de começar a olhar e reconhecer que essa pessoa existe e que faz parte, ela começa a dar um lugar no coração. Pode ser uma ancestral, ou pode ter sido uma situação de injustiça. Então, vamos lá. Quem faz parte do sistema familiar? Só as pessoas de sangue? Não.
também aquelas pessoas que sofreram algum tipo de injustiça feito por algum ancestral. Então, escravos fazem parte, mesmo que não tenham vínculo de sangue. Pessoas que foram mortas ou que mataram alguém da minha família. Esses destinos difíceis e injustos vão ficar ligados ao meu sistema familiar. Ex dos nossos pais, ex-marido, ex-mulher dos nossos pais, se eles foram casados anteriormente, fazem parte do nosso sistema familiar. Não precisa nem ser casado. Se teve um noivo ou uma noiva, se teve um relacionamento forte, um vínculo forte, eles também fazem parte do sistema familiar. Quem mais faz parte do sistema familiar? Fazem parte as crianças que não nasceram, que foram abortadas espontaneamente ou provocados. Não importa. Como é que o sistema vai vivenciar a diferença entre um aborto provocado e um aborto espontâneo? A única diferença é a culpa, que no caso dos provocados, colocar umas crianças aqui, no caso dos provocados, a mãe ou os pais têm mais culpa. Tô colocando aqui, tá dando para ver? Os bebês, as criancinhas. Mas eles fazem parte do mesmo jeito. E a gente não entra em juízo de valor. A gente apenas detecta e reinclui no sistema para ser honrado. Muitas vezes não precisa ser destinos difíceis, ou ex, ou aborto. Pode ser, por exemplo, uma babá que fez um papel de mãe. Eu já atendi algumas vezes constelação familiar, uma babá que ficou no lugar da mãe. Ela faz parte, mas ela não é a mãe. E precisamos dar um lugar certo para a mãe e o lugar certo para a babá, que teve um papel fundamental para a construção psicológica dessa criança, o amor, o cuidado, porque a mãe precisou. Então, com o trabalho dessa visão sistêmica, nós paramos de julgar as pessoas. E nós começamos a entender que todos pertencem. E que se você não der um lugar no seu coração, você pode, por exemplo, ficar deprimido porque uma criança abortada não foi incluída. Não é porque ela foi abortada que ela foi excluída, mas porque ninguém fala dela, porque ninguém deu um nome para ela. Ao dar um nome, ao reconhecer que ela existe, eu já me libero. Tem umas frases também, eu já me libero dessa identificação com essa criança que foi abortada. Como é que é essa identificação com uma criança que foi abortada e que foi excluída? Eu me sinto meia viva, meia morta. Eu tenho depressão. Isso é uma forma de identificação com uma criança que foi abortada e não foi incluída. Agora, toda depressão é sinal de que tem uma criança abortada? Não. Pode ser essa depressão alguém que faltou, um luto que não foi vivido. Tem tantas e tantas dinâmicas que podem ser. Não é matemática, não é cartesiano. Cada caso é um caso. Cada história é uma história diferente. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é que
todas as pessoas de vínculos de sangue, sanguíneos e outras que estão ligadas pelo destino fazem parte do sistema e têm direito de pertencer. Quem foi excluído, alguém mais novo pode homenagear, repetindo um padrão, repetindo um sentimento. Qual é a outra ordem do amor? A primeira, já falei, foi pertencimento. Todos pertencem. Caso eu não dê essa pertença a todos, posso vir a imitar inconscientemente. Você se sente impelida a fazer algo. Muitas vezes você fala assim, nossa, eu fiz isso, não sei por quê. Foi maior do que eu. Alguém fala assim, nossa, eu traí aqui o meu relacionamento e eu não tenho esse valor de traição. O meu valor é a fidelidade, a lealdade. Mas eu fui impelida, algo maior me levou a fazer isso. Vai olhar no sistema. Quem foi traído? Quem traiu? Pode ser isso, mas pode ser outras dinâmicas. Como eu falei, não existe apenas uma única causa para uma só dinâmica. A segunda ordem, falei da pertença, é a hierarquia. Quem vem antes tem precedência a quem vem depois. Então, os mais velhos têm precedência aos mais novos. A precedência em relação a tempo. Quem chegou primeiro? Essa pessoa vai ser honrada e você vai respeitar essa pessoa que chegou antes de você. Então, os pais, os avós, os bisavós, você precisa respeitar. Quando você começa a julgar os seus pais, a criticar os seus pais, a dizer o que eles têm que fazer, isso na vida prática, né? Quando você começa a controlar, a mandar. Agora, no isolamento social, foi uma dificuldade não mandar nos mais velhos para que eles ficassem em casa. Alguns queriam sair a qualquer custo. E os filhos, como é que iam fazer? Como é que ia sair do seu lugar e não respeitar essa hierarquia? O máximo que a gente pode falar assim, pai, mãe, fique em casa, por favor. Agora, proibir o pai e a mãe de sair, mandar neles, não, você não vai sair. Aí você vai estar saindo, não vai estar respeitando a hierarquia e vai estar saindo do seu lugar. Mas você pode falar, olha, melhor não sair. Vamos conversar sobre isso? Está acontecendo isso, isso e isso. Agora, ainda assim, se os mais velhos quiserem sair de casa no meio da pandemia, você não pode mandar. Você não pode mandar nos seus pais. E se você só pensar em julgá-los, você já está saindo da ordem. Você já não está respeitando a hierarquia. Hierarquia para ser respeitada. Os pais estão aqui. Os filhos estão aqui. Quando você julga os seus pais, você diz assim: eu sou melhor do que vocês. Eu sei mais. Eu sei o que é bom para vocês. Vocês não sabem. Então, você precisa respeitar a hierarquia. Quem viveu antes, quem nasceu primeiro, quem viveu o que viveu, você não sabe. Quando você nasceu, esse aqui já tinha vivido tanto. Esse aqui já tinha experimentado tanta coisa e faz o que faz porque tem a experiência. Você precisa só respeitar a hierarquia de quem veio antes.
Agora, existe uma exceção nessa regrinha dessa ordem da hierarquia. Quando um casal se separa, e vão viver outros relacionamentos. Esse com esse. E esse com esse. Esse primeiro casal precisa dar lugar, dar força para os novos casais. Aqui o novo ganha força. Aqui o novo precisa ter vida nova. Agora, quando esse primeiro casal tiveram filhos, quem veio antes? Os filhos ou os novos relacionamentos? Os filhos vieram antes. Então, eles, na hierarquia, como vieram antes, precisam ser respeitados a hierarquia. Agora, o casal novo precisa ter sua força para seguir em frente. Então, é um equilíbrio de continuar na hierarquia, dando atenção, cuidando dos filhos, mas, em alguns momentos, o novo casal precisa ser prioridade para poder a vida e a criatividade continuar seguindo. Então, é um equilíbrio, né, entre os filhos do primeiro casamento e o casal. Ok? Deu para entender? Essa é a seção que o Hellinger coloca. E eu vou falar agora também, além da hierarquia, existe o equilíbrio, que entre pais e filhos é desigual. Os pais dão, os filhos recebem. Os filhos não têm que retornar para os pais. Os pais dão e os filhos só recebem. Só que aí, o que acontece? Porque quem recebe se sente endividado. Os filhos ficam com essa energia de vida dos pais e eles passam para frente, para a vida deles, o que eles receberam. E assim a vida continua. Os filhos, quando crescerem, vão formar suas novas famílias. Os pais ficam felizes de ver que os filhos estão indo para a sua vida e criando o futuro e a vida continua. Agora, se esses filhos não têm filhos, eles podem ainda assim passar a vida adiante. Com seus projetos, com seus alunos, com seus clientes, com sua obra, que é a sua vida. Continua passando a vida adiante, através dos seus alunos, dos seus sobrinhos, dando para outras pessoas. Essa energia de amor dada pelos pais. Agora, casal, como é que é? Deixa eu trocar de casal, vou botar isso aqui. Casal é assim. Casal precisa, o equilíbrio do casal é o dar e receber de uma forma igual. Se ele dá, ela recebe. Daqui a pouco ela dá e ele recebe. E fica nessa dança de dar e receber. É o equilíbrio entre casal. Agora, se o marido só dá para a mulher amor, carinho, dinheiro, tempo, e ela só recebe, só recebe, só recebe, só recebe, uma hora ela vai se sentir tão endividada, é um peso tão grande
receber tanto que ela vai embora. E aí o que acontece muitas vezes? O marido, diz assim: que ingrata, eu dei tanto para ela. Acontece que estava desequilibrado, meu amigo. Você precisa aprender a equilibrar. E você também precisa aprender a equilibrar. E algumas vezes, essa daqui, que ficou tão só recebendo, vai encontrar um outro relacionamento que ela está dando muito para compensar o tão por baixo que ela ficou no outro. E mesmo assim não vai dar certo, porque se ao receber muito vai embora. Então é importante encontrar essa medida de dar e receber. Eu até brinco com as minhas clientes, né? Falo assim: se ele mandou uma mensagem no Zap, se você mandar 10 mensagens, 10 vídeos, 10 figurinhas, emojis, vai estar desequilibrado. É um símbolo, né? Não precisa levar tão ao pé da letra, tá, gente? Cada um vai, na verdade, energeticamente sentir no seu relacionamento se está dando mais ou recebendo mais. Então, espera. Se um deu, você recebeu. Esse daqui não pode dar de novo um presente, uma mensagem, se essa daqui não fizer um movimento de também dar para ele algo. Um amor, um carinho, uma palavra, um presente, uma atenção. Então, se você manda uma mensagem, espera. Não vai mandar 10 mensagens, 20, 50. Tem que esperar o outro vir e dar a resposta. E assim o equilíbrio se dá entre o casal. Ok? Deu para entender, né? O equilíbrio entre casal. Isso vale para amigos também. Amigos também acontece isso. Às vezes você é muito doadora. E o que acontece? Quem é doadora? As amigas. Eu sou muito doadora, porque eu tenho muito para dar, sou muito generosa. Eu dou. E essa aqui fica se sentindo assim: ai, nossa, ela dá tanto. Eu que não tenho nada para dar. Fica se sentindo mal. E essa aqui fica no controle da situação. Fica superior. Então, para a amizade não acabar, é importante que haja também esse equilíbrio do dar e do receber. E a consciência espiritual. Já falei das 3 ordens do amor, da visão sistêmica, da consciência sistêmica. E a consciência espiritual. Estou colocando aqui várias raças, vários grupos familiares. É a consciência de que somos todos um. Então, a minha família, o meu sistema familiar se liga a outros sistemas familiares e a outras culturas. E pessoas diferentes, com religiões diferentes. E somos todos iguais. Essa é a consciência espiritual. E, ao fazer a constelação familiar, expandir para a visão sistêmica, o próximo passo é se sentir pertencente a toda a humanidade. E as diferenças caem e fazemos parte de uma grande família humana. Essa é a consciência espiritual, que muitas vezes, não só na constelação familiar, mas meditação, outras terapias, você acaba se conectando a esse somos todos um. Então, em pouco tempo eu falei das ordens do amor, né, das 3 consciências, a lealdade ao sistema familiar, e é uma introdução. Agora, o trabalho das constelações familiares essas ordens vão transpassar
tempo todo as constelações familiares. Bom, eu já estou aqui falando há 1 hora e eu gostaria de fazer um intervalo. A gente vai dar um intervalo, pode desligar a câmera. Nesse intervalo, quem quiser, de 10 a 15 minutos. Eu comecei, era 8h30, não, era 7h30. Estou falando 1h15, né? Então, agora a gente vai até 9h30. Depois eu vou confirmar isso com a Gabriela. Oi, Silvia, tô aqui. Começamos que horas? Umas 8h30 mesmo. Então vamos até 9h30. Eu vou dar 15 minutos de intervalo. E nisso eu vou dar uma lida Tem nas... algumas pessoas que vão ter que sair às 9h. Tá, tudo bem, que não se programaram, né? Então, o que eu vou fazer após o intervalo? Eu vou responder perguntas e também posso fazer algum outro exercício, tá bom? Então, 15 minutos, a gente volta às 9h. Quem não puder voltar às 9h, ok. Então, até lá. Pode desligar a câmera. Voltamos às 9h. Para quem se inscreveu, tá, gente? Então, eu tenho o e-mail de quem se inscreveu, certo? E aí a gente envia os convites das próximas reuniões pelo e-mail. E como eu sei que está todo mundo ainda se acostumando com o Zoom, né? Então, com essas novas, né, maneiras, aí, essas plataformas, no Zoom tem algo que é a sala de espera. E aí, sempre que vocês chegarem para a aula, vocês vão aguardar um pouquinho mesmo, é normal, para vocês serem aceitos na sala, porque aí eu consulto a lista, né, e vou aceitando as pessoas. Então, eu percebi que algumas pessoas vieram me pedir ajuda no WhatsApp, porque estava demorando para ser aceito. Mas é assim mesmo, fiquem tranquilos. Se vocês chegaram até o momento onde está escrito que você vai ser aceito pelo anfitrião, tá ótimo, vocês chegaram na sala. E aí a gente vai te aceitar, tá? Então, se você chegou nesse ponto, você não tem problema técnico. É só aguardar um pouquinho para ter o acesso. Tá bom, gente? E aí vamos manter as câmeras ligadas, por gentileza, porque esse encontro está sendo gravado para a gente disponibilizar essa aula. E essa é uma das premissas aí para esse curso gratuito. Todo mundo mantenha a sua câmera ligada para a gente poder utilizar esse material. Tá? E para quem não sabe ainda, esse curso é pré-requisito para o aprofundamento que vai acontecer em agosto, tá? E aí vai ser a mesma forma, a inscrição vai ser através de um link lá daquela plataforma da Eventbrite. Então, para participar, é necessário se inscrever, tá, gente? Que aí vocês vão receber os links, vão receber os e-mails, vocês já vão estar automaticamente cadastrados. Então, é isso. Muito obrigada pela compreensão de todos e muito obrigada pela presença de todos aqui também. Vou passar para a Silvia de volta. Acho que talvez seja bom a gente combinar de vocês entrarem na sala 15 minutos antes, né? Já começar a entrar, né, Gabi? Isso. E aí aguarda lá que a gente vai aceitar. Fiquem tranquilos que se vocês chegarem na sala de espera, já tá tudo certo. Então, beleza, gente. Vamos continuar? Tem algumas perguntas aqui. Eu vou ler no meu zap porque a Gabi me passou, né? Algumas perguntas. E eu queria também acrescentar mais uma situação, né? Com relação a quem pertence ao sistema familiar. Aqui tem uma pergunta sobre adoção, quem foi adotado, né? E não tem conhecimento sobre essa parte da história dos pais biológicos. Então, a pessoa que foi adotada, ela pertence a 2 sistemas. Ao sistema de origem, que é o sistema biológico, e ao sistema que a adotou. Muitas vezes, quando a criança ou o adulto não conhece a sua origem, mas não é nem porque não conhece a sua origem, mas porque não sente a sua origem,
nela mesma, né, é possível que você repita questões da sua família de origem, a biológica. Como é que eu faço para incluir a minha família biológica se eu não conheço, se eu não tenho dados, se eu não tenho informações? Basta você sentir o seu campo e basta você olhar para o seu corpo. Olha para o seu corpo. Você, no seu corpo, possui o seu pai e sua mãe e os seus ancestrais. Você é metade pai, metade mãe. No seu corpo e na sua energia. Então, você precisa dar um lugar no seu coração aos pais biológicos e esses ancestrais. Quando você dá esse lugar no seu coração aos seus pais biológicos e aos seus ancestrais, você não vai repetir nenhuma história. Eu já atendi várias crianças e várias pessoas com essa situação. Algumas crianças acabam tendo comportamentos que repetem o seu sistema de origem biológico. E os pais que criam, por mais que deem um outro tipo de educação ou de valores, a criança repete esses valores, esse comportamento da família biológica. O que fazer? Os pais adotivos precisam colocar os pais biológicos no seu coração. Isso já ajuda a criança também a colocar no seu coração os pais biológicos. E ficar sabendo que ela tem 4 pais. 2 pais, 2 mães. E esses 4 estão em seu sistema. Não precisa conhecer. Tem gente da nossa ancestralidade que a gente nunca viu, porque morreu, você não tinha nascido, ou faleceu e você era pequeno. Faltou falar naquela hora do sistema familiar que os mortos também fazem parte do seu sistema familiar. Não é porque eles morreram que eles saíram do seu campo. Eles continuam no seu campo. Isso é uma alegria, porque quando falece, né, morre alguém que você conheceu, que você viveu, que você teve uma história, ainda assim você pode sentir essa pessoa no seu campo. Então, os mortos fazem parte. Pais adotivos, pais biológicos fazem parte também. E assim, você dar um lugar, mesmo que você não conheça o rosto, a imagem, mas você poder sentir seu pai e sua mãe biológico em você, você está honrando. E não vai precisar fazer uma homenagem inconsciente repetindo os padrões. Acho que ficou claro, né? Ficou claro? Fazer um joinha aqui com a cabeça. Com a cabeça ou com a cabeça? Com a mão ou com a cabeça, tanto faz. A outra pergunta. Deixa eu ver qual a outra pergunta. Bom, a outra pergunta segue a mesma do que eu falei agora. Quando não tem contato com irmãos que moram longe, às vezes você tem irmão até meio irmão, né, do primeiro casamento, que você não conheceu, não conhece, é distante, não se falam. Você pode dar um lugar para todas essas pessoas no seu coração. O que você precisa resolver é dentro de você. O fora é uma consequência do dentro. O trabalho das constelações familiares é um trabalho de reconciliação com as pessoas do seu sistema. E essas pessoas não precisam estar vivas para isso. Elas podem até já ter morrido, mas você pode se reconciliar com elas dentro de você. Então, acredito que eu já tenha respondido, né? Tem mais alguma... Ah, apareceu mais uma agora.
Como honrar alguém que te fez mal? E aí, ainda tem mais uma, que são os padrastos e as madrastas. Sim, sim. Se a babá, né, que foi uma pessoa contratada para cuidar de você, a gente muitas vezes honra, agradece, inclui no nosso coração padrastos e madrastas também. Sim. Agora, como honrar alguém que te fez e faz ou faz mal? Então, aí a gente vai falar sobre a questão do perdão. O Bert Hellinger, ele fala algo sobre o perdão, que é o seguinte: quando eu perdoo alguém, eu estou me colocando superior a essa pessoa. Eu vou te perdoar. Vou pensar aqui se eu vou te perdoar mesmo. Eu fico num lugar superior ao outro. Então, para essa visão sistêmica, o perdão acontece quando você entende que o outro faz o que faz, porque ele só pode fazer isso. Porque ele é impelido a fazer isso. Porque é o que sabe, é o que pode. As pessoas só dão o que têm. Então, eu não sei qual é o caso específico, mas pensei logo em ex-marido, pensei, pode ser um ancestral também. Você vai ficar, se é um ancestral, com a vida que a pessoa passou adiante, chegou até você. Se é um ex e se tem filhos, é diferente quando não tem filhos. Aí é caso a caso. Você honra o papel que aquela pessoa teve na sua vida. Esse conceito de bom e de mal é um pouco relativo também nas constelações familiares. As pessoas agem com boa consciência. E às vezes a boa consciência é fazer algum mal, como eu disse no início. Em família de padrão, quem não rouba se sente culpado. Essa pessoa que está repetindo o padrão da família, ele está de boa consciência, porque ele quer pertencer. É aquela primeira consciência, que é a consciência pessoal. Então, se alguém te maltratou, te agrediu, fez algum tipo de violência, ou psicológica, ou física, o que for, essa pessoa, ela pode estar agindo de acordo com o sistema dela. Agora, e você? Você contratou essa pessoa para sua vida inconscientemente? Aí entra a sua responsabilidade de olhar para você e olhar para o seu sistema. Porque o mais fácil é ficar na consciência pessoal da criança de colocar a culpa no outro. E a sua responsabilidade de ter se colocado nessa relação. Então, o trabalho terapêutico é trazer luz. Tanto o trabalho terapêutico individual quanto o da constelação do sistema familiar é trazer luz ao que estava antes inconsciente. Se não, como dizia já Jung, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Mas quando você entra num processo terapêutico, seja uma psicoterapia ou um trabalho de constelação familiar, na constelação, então, você vai além da psicoterapia. Você tem as compreensões sistêmicas e traz à luz o que estava por detrás de certos comportamentos das pessoas. E aí você para de julgar as pessoas, porque no final estamos todos emaranhados em nossos sistemas. E a nossa responsabilidade é sair desses emaranhamentos e voltar para o nosso lugar. Ah, mas o outro me tira do meu lugar. Mas ainda assim você tem uma escolha de sair ou não. Porque os convites de você sair do seu lugar são inúmeros.
Vários, mas ainda assim, você pode não aceitar o convite de sair do seu lugar. Nós vamos, nas próximas aulas, falar sobre o seu lugar, como faz para voltar para o seu lugar. Vamos dar vários exemplos, né? Ficou claro? Mais alguma pergunta? E, se for o caso de relacionamento de casal, eu posso deixar isso para outra aula, porque é complexo, é muita coisa. Relacionamentos de casal. Mas os ex precisam ser honrados porque a sua nova vida, o seu novo relacionamento, ele só existe porque não deu certo com os outros ex. Então, precisamos honrar e reconhecer que eles fazem parte. E muitas vezes lapidaram você para encontrar uma outra pessoa que estivesse mais na sua afinidade. Preparou você para um outro relacionamento. Então, os ex precisam ser honrados, sim. O que eu vou fazer agora, a Natasha está perguntando sobre fazer algum tipo de dinâmica. Eu vou fazer dinâmica, sim, nas próximas aulas. E eu estou montando o curso, como eu falei, eu tenho um script, mas eu estou montando o curso também de acordo com a turma. Que a turma vai também me solicitando, querendo, né? Vocês vão compartilhando, perguntando, eu vou montando as aulas, tá ok? Podemos fazer demonstração com os bonecos, sentir o campo. Eu tô aí com mais ideias. Mas vamos fazer para a gente encerrar, que já são 9h18. Queria fazer uma vivência para a gente entrar no campo novamente, porque só deu no início só uma palhinha, né? Vamos entrar no nosso centro vazio e conectar com esse campo de energia, com esse campo do nosso sistema familiar. Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo 3 vezes e eu vou guiar vocês. Então, você se recolhe no seu centro vazio. Entre em contato com você. Deixa do lado de fora opiniões, julgamentos, historinhas. Entre em contato com você. E sente o que você está sentindo agora. A entrada no campo é pelo sentir, não pela razão ou pensamento. Então você vai imaginar que atrás de você estão os seus pais. Como eu falei, não importa se são vivos ou mortos, seus pais estão atrás de você. E atrás dos seus pais, seus avós. 4 avós. Atrás dos seus avós estão seus bisavós. 8 bisavós. Não importa se você conhece, sabe o nome, o rosto, eles estão aí. Atrás dos bisavós estão seus trisavós. 16.
Atrás dos trisavós estão seus tataravós. 32. E atrás dos tataravós estão seus pentavós. 64. Então você tem aí até a 5ª geração atrás de você. Segundo os indígenas, 7 gerações influenciam você. Então foram tantos encontros amorosos, uniões, para que a vida passasse de geração em geração. Alguns passaram por guerras, batalhas, imigração, injustiças. Batalharam para ganhar a vida, trabalhar, se sustentar. Quanta história atrás de você. Quanto esforço para manter a vida. Algumas separações, outras uniões. Até que chega até você. A vida chega até você. Tendo passado por tantas coisas, tantas histórias. E essa vida, ela vem de muito longe. Ela vem lá de trás. Ela foi abençoada por uma força maior que nos guia. E você pode se conectar a essa alma coletiva que é o seu sistema familiar. E essa alma maior que engloba todos, outros sistemas também no mundo inteiro, no planeta inteiro, com muitas raças e culturas e religiões. E essa fonte maior que nos guia. E você está aqui e agora. Porque antes de você, outras pessoas conseguiram manter suas vidas e passar ela adiante. Então você já é um sucesso, porque você nasceu. Tiveram pessoas que não nasceram nesse sistema, com certeza. Não nasceram e morreram jovens. E você está aqui, com essa força que vem lá de trás. Essa força de vida na sua alma, pronto para dar continuidade e fazer algo de muito bom da sua vida. Então agradeça a todas essas pessoas, esses ancestrais, ao que passou, e receba essa dádiva que é a vida, para você fazer algo criativo e deixar o passado para trás. Então, com esse sentimento de gratidão a todos eles, respira fundo, sente o seu ser, essa conexão com essa fonte. Fala para eles, seus ancestrais, eu vejo vocês. Vocês fazem parte.
e eu me vejo. Faço parte. E vocês todos estão em mim. Então, lentamente, devagar, vem voltando para você, para a sua unidade, nessa totalidade diversa, que esse todo está em você. Você faz parte. Todo mundo bem? Muito bem. Se tiver mais alguma pergunta, coloca aqui no chat ou manda para a Gabi, que nós respondemos na próxima aula. Então, quero dar boa noite para vocês, gratidão pela paciência, da conexão aqui, que vocês possam fazer algo de muito bom com esses aprendizados na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Então, até a próxima aula. Gratidão, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Depois mandem um feedback. Tchau para todo mundo, boa noite. Até a próxima.